lanterna? Tá lá na lanterna. Cara, foi eliminado pelo Novo Perfeito, Horizontino, é isso, Fernando. que dá último ano, que mesmo dando tudo errado, foi lá e deu uma na cara do Santos. Hoje você tá... Fala Que pra isso, ele que ele Fernanda? era pra ele fechar comigo. Hoje você tá Fecha diferente. com ela, cara. Comigo. Caraca, Fecha com ela, Fernandinha. É ou não é? É isso, hoje é a gente. Hoje é Vasco da Gama. A gente é 007. Não, mas é uma forma. Hoje, Isso aí é Cassino Royale. Hoje dá Vasco da Gama e tem que dar. Entendeu? Vamos falar o português correto, que é a gíria para o pessoal não entender. Hoje somos nós. Hoje é dia de Vasco da Gama, né? Então, assim, expectativa grande para essa partida. É obrigação vencer, tá? Ah, mas é na Vila Belmiro. Não interessa. Diante da situação, o buraco que o Vasco da Gama se meteu nesse início de Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco tem que sair desse buraco de uma forma ou outra, é para vencer o Santos dentro da Vila. Mas o Santos está no mesmo buraco, isso é bom. Olha aí, Perfeito. Léo Jardim. Eu posso fazer uma pergunta para ele, Fernando, Paulo se me Henrique? permite? Futebol brasileiro é inusitado. Supondo que o Vasco ganhe hoje do Santos. O Vojvoda está balançando lá. O Vojvoda é demitido no Santos. E o Vasco contrata o Vojvoda. O que você acha? Cara, difícil, hein, Vene? Porque, assim, o Vojvoda, ele tem um trabalho longevo no Fortaleza, um trabalho muito bom, de fato. Só que essa amostragem no Santos, o primeiro grande clube do Vojvoda, não foi uma amostragem boa, perfeito? Foi uma amostragem muito ruim. Então, assim, sinceramente, a minha palavra para você é não sei, cara. Eu acho que eu não gostaria. Todo treinador eu não sei, sabia? Todo. É verdade. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Rojas Barros, Andrés Gomes, Spinelli e Marino. Esse é o provável Vasco. Vamos beber água. O Lucas Moretti vai beber 10 litros de hoje. Uns 20, não, mas eu tô vendo ali o Andrés Gomes, bebe 9. Thiago Mendes, pode beber 7. O Barros tá ali. Paulo Henrique também, Piton. Pode beber 2 litros. 2 litrinhos? Confia. Tá perfeito, Confia, Vamos embora, cara. então. Ô, Bruno, o Vasco, como é que estamos, hein? Tem novidade em relação a técnico? Eu continuo com a minha informação, e não custa lembrar sempre a questão de respeitar os companheiros de imprensa, enfim, que trabalham e apuram, enfim, por outras vias. Eu continuo com a minha informação, e ontem a assessoria do Arthur Jorge coloca, enfim, subscreve tudo aquilo que nós temos escrito. Eu não fico surpreso de o Vasco ter perguntado sobre a situação do Arthur Jorge. O Vasco tem que pensar grande, tem que analisar. A gente sempre disse que a prioridade passava por um treinador que tivesse o conhecimento vasto do futebol brasileiro. O Arthur Jorge teve uma passagem positiva, vitoriosa pelo Botafogo, então natural que seria o nome cogitado. Não tenho, a minha informação vai ao encontro de que não teve proposta. Seguramente ali uma pergunta, uma sondagem. Com quem o Vasco conversa efetivamente, e a minha informação, e continua conversando, é com o Renato Gaúcho. Eu não fico surpreso de o Vasco tentar descobrir e tentar entender a situação do Leonardo Jardim, que não quer voltar a trabalhar agora. Eu não vou ficar surpreso se o Vasco ligar para o Galhardo e perguntar para o Galhardo quais são as condições e se ele tem interesse de trabalhar no Brasil. Se isso depois vai se uma negociação, uma conversa mais concreta, é outra história. O que eu tenho de conversa concreta, Renato Gaúcho. Então a minha apuração vai muito mais na linha de que o Renato Gaúcho é o nome, porque todos os outros é mais uma questão de sonho. O Renato é uma realidade. Por mais que por enquanto tenha ali uma diferença entre o que o Renato quer e aquilo que o Vasco topa pagar, é a conversa concreta, é aquilo que tem de negociação. Todos os outros nomes, grandes nomes, e é só a minha informação, é o Vasco muito mais numa questão de sonho, de tentativa, do que propriamente de uma efetiva negociação. Então, do meu lado, continuo com a informação de que o Renato é o nome, e enquanto não fecha com o Renato, é natural que intermediários, ou que representantes, ou que a própria diretoria do Vasco pergunte sobre bons nomes, empregados ou não empregados. O Galhardo, o Leonardo Jardim, o Arthur Jorge, o Rafael Guanais, que também era um nome forte lá atrás, mas o Renato passa à frente porque está livre no mercado e é teoricamente mais fácil de conseguir. Então é isso. Sobre o Arthur Jorge, eu mantenho a minha informação e a assessoria dele confirma tudo aquilo que nós falamos. O Arthur Jorge tem contrato, tem uma multa e não pensa hoje em largar o futebol do Catar. Já havia dito não, ou pelo menos se colocou fora de uma negociação com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, então automaticamente faria o mesmo com o Vasco, porque ele está muito bem definido em continuar o trabalho no futebol do Catar, no Al Rayyan.
Tem gente lembrando aqui, ó, o Lucas Lima, o Vasco derrubou o treinador do Santos no ano passado. Foi, né? Foi o Kleber Xavier. Depois do jogo no Morumbi? Também o 6-0. 6-0, é. Dureza, né? Para encerrar, Felipe. Vamos falar rapidinho que... E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera do SBT analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que entra em campo hoje para enfrentar o Santos de Neymar. Isso mesmo, na Vila Belmiro, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro e que o Vasco busca a primeira vitória na competição. O jogo vai ser realizado hoje, 7 horas da noite, 19 horas no horário de Brasília. O jogo ali com o Vasco podendo vir a campo com Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, zagueiros Saldívia e Robert Renan. Na volância, Thiago Mendes e Barros. Thiago Mendes, inclusive, retornando após sentir dores musculares. Como meio armador, no caso, Johan Rojas. Pela ponta direita, Marino Inestrosa, ponta esquerda, Andrés Gomes e na frente ele e Spinelli. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Santos, que está na corda bamba. O Santos não está nem um pouco bem com o Vojvoda no comando técnico. Existe a possibilidade, inclusive, de caso o Vasco vença a equipe do Santos na Vila Belmiro, que o Vojvoda seja demitido. Até, inclusive, no SBT, você viu ali o Vene Casagrande falando se o Lucas Moretti aceitaria ou não o Vojvoda como técnico do Vasco. Eu particularmente acho que é um bom técnico, mas o Vasco precisa de mais peso. Um cara que chega ali como unanimidade. Essa é a minha opinião. E também estou buscando aqui rapidamente também a provável escalação da equipe do Santos, que inclusive deve ter Gabriel Barbosa ou Gabigol no banco de reservas. A informação que chega vindo de São Paulo é que Tassiano teria ganhou a posição ali de titular no lugar de Gabriel Barbosa. E a provável escalação da equipe do Santos é a seguinte, vamos passar para vocês aqui brevemente. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Escobar, Willian, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Neymar, Rony e Tassiano. Essa é a provável escalação da equipe santista. E agora iremos atualizar para vocês tudo que envolve o técnico do Vasco da Gama. Pedrosa lançou a notícia que o Vasco teria feito uma proposta para Arthur Jorge e a assessoria de imprensa quebrou o silêncio. O staff ali do Arthur Jorge falou o seguinte, abre aspas, o Mr. Arthur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cobrir o vínculo estabelecido com o clube. E aí, deu um balde de água fria no torcedor do Vasco, porque todo mundo falou assim, Arthur Jorge vem ou não vem? Tem a proposta, não tem proposta? Mas o Pedrosa atualizou novamente e passou a seguinte informação. Vou passar para vocês nesse momento. O Vasco trata como protocolar a nota divulgada pela assessoria de Arthur Jorge. Internamente, o Cruz Maltino aguarda o resultado da partida entre Algarrafa e Al Rayyan, que acontece hoje às 3h30. Em caso de derrota da equipe comandada pelo técnico português, a classificação para uma competição continental ficaria mais complicada. Arthur Jorge vive um momento de pressão no Catar e um tropeço pode aumentar a instabilidade, sendo visto como um possível facilitador para uma eventual saída do técnico português. Então, Arthur Jorge seria ali um protocolo, seria um negócio assim, tô respondendo aqui, mas meu foco tá no Catar, para não gerar um clima ruim entre o Arthur Jorge, técnico português, e a equipe também catari. Você aprovaria ou não Arthur Jorge no comando do Vasco? Lembrando, tem vários nomes, Renato Gaúcho, Leonardo Jardim, vários nomes ali na mesa, Galhardo, e o Pedrinho está fazendo ali um processo de análise em relação a salário e quem estaria disposto a vir comandar o Vasco da Gama. Cara, qualquer técnico aí que chegasse, Arthur Jorge, Leonardo Jardim, Renato Gaúcho também é um bom técnico, eu acho que o Vasco estaria bem servido, mas tem que analisar com calma, porque não adianta você pagar também um valor muito alto para um cara que não vale isso tudo. Então vamos lá, vamos ter calma, vamos ter paciência, porque são bons técnicos, mas tudo tem que ser levado em consideração, tem que ser analisado com calma, tem que ter paciência, porque o Vasco tem o Lazzaroni, que vai treinar hoje contra a equipe do Santos, e a verdade é que o Vasco precisa vencer, porque se não vencer,
a parada fica muito complicada. Então esse foi o nosso giro de notícias, atualizando vocês sobre tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que hoje vai ter coletiva, vai ter tudo ali, pós-jogo, tudo certinho para vocês, escalação também da partida do Vasco, que promete muito, porque pode ser a partida que o Vojvoda caia da equipe do Santos e também, obviamente, a partida muito importante que o Vasco não venceu ainda no Brasileiro, enfrentou o Mirassol, perdeu de virada por 2-1, também teve o jogo entre Vasco e a equipe da Chapecoense, foi 1-1 o jogo, Vasco e Bahia 1-0 Bahia, então o Vasco tem apenas um ponto e precisa ir muito dessa situação que está bastante complicada. Se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!